Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Casos X. O meu nome é Laís Rosa e nesse canal eu trago para vocês não só casos que eu acho interessante, já que eu sou uma consumidora assídua de casos criminais, eu quero poder trazer aqui também alguns casos que não podem ser esquecidos, que a gente tem que falar sobre, e também casos que façam a gente refletir aí sobre a nossa sociedade e o mundo à nossa volta como um todo. E eu acho que o caso de hoje se encaixa perfeitamente nesses três requisitos, que é o caso do Dr. Jacobo Greenberg, que era um cientista completamente maluco e fora da caixa. Ele tentava comprovar cientificamente alguns assuntos muito complexos e difíceis, como telepatia, o curanderismo e até mesmo realidades paralelas, e ele simplesmente sumiu do mapa e nunca mais foi encontrado. Tem CIA envolvido, FBI, polícia. Então, assim, é um caso muito sério. E eu acho importante a gente trazer até mesmo para divulgar as teorias do Dr. Greenberg, para que todo o trabalho dele não se perca no tempo. E também ele está desaparecido até os dias de hoje. A família não tem um corpo, nem sabe onde ele foi parar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, para começar a história do Dr. Greenberg, é importante a gente voltar lá atrás, quando ele era uma criança, e também contar um pouquinho da história da família dele. Jacobo Greenberg Zimmerbaum nasceu na cidade do México no dia 12 de dezembro de 1946. Ele era o irmão mais velho de 6 irmãos e os seus pais eram de ascendência judaica-polonesa. O seu pai, Abraham Greenberg Warszawski, chegou no México quando ele tinha apenas 7 anos no século XX, fugindo da repressão que o Império Russo fazia com a comunidade judaica nos assentamentos aonde os judeus tinham permissão para ficar temporariamente na parte russa ocidental que fica hoje em dia a atual Polônia. O seu avô, Samuel Greenberg Warszawski, teve até mesmo que mudar o seu sobrenome para conseguir fugir do Império Russo. Sendo assim, o sobrenome Greenberg não é o sobrenome original da sua família. Mesmo assim, o pai do Dr. Jacobo decidiu manter esse sobrenome nele e nos filhos dele, em memória de tudo que o seu pai tinha feito para salvar sua família. O Jacobo era descrito como uma criança incomum. Ele parecia sempre estar no mundo da lua. Ele desde sempre gostava de fazer experimentos com rádios velhos e também fazia os seus próprios brinquedos. Ali já nascia um cientista. Os seus pais eram primos de primeiro grau, o que preocupou a família de início. Eles eram muito apaixonados e estavam vivendo o melhor momento da vida deles com seus filhos, até que uma coisa pega a família totalmente de surpresa. No ano de 1956, descobre-se que a mãe do Dr. Jacobo, a dona Stucia Zimmerbaum, estava com um tumor cerebral já em estado avançado. O Jacobo tinha 10 anos na época que descobriram o câncer na mãe dele, e ele era muito apegado a ela. Tanto que enquanto as outras crianças iam brincar lá fora e viver a sua vida e não pareciam entender muito bem a gravidade da situação, ele ficava o tempo todo com a mãe dele ao lado da cama. Passado algum tempo, quando ele tinha 13 anos, ele faz o seu bar mitzvah, como é o costume da tradição judaica, e logo em seguida do seu bar mitzvah, a sua mãe infelizmente falece. Ele nunca iria superar a perca da mãe dele, e depois desse acontecimento, foi o estalar de dedos para ele começar a se interessar mais ainda pela mente humana. A tia dele relata no documentário que ele queria saber o que tinha acontecido lá dentro da cabeça da mãe dele que fez com que ela morresse. Vamos pular uns anos aí pra frente, quando ele tinha 17 anos, no ano de 1963, ele vai para Israel, onde ele viveu um tempo em kibbutz, e lá ele encontra o seu primeiro amor e a sua primeira esposa, Lisette Arditi. Estando em kibbutz, ele entraria em contato com a sua primeira experiência paranormal, o tabuleiro Ouija. Bom, no começo da sessão, ele estava totalmente descrente, então o espírito diz que, como confirmação, o seu relógio iria parar em um horário específico no outro dia, e de fato, no dia seguinte, o seu relógio parou exatamente no mesmo horário que o espírito tinha dito. Depois desse episódio, ele teria então começado a se interessar ainda mais sobre espiritualidade. Em sua passagem por Israel, ele teria entrado em contato com o pensamento cabalístico, que é uma mística judaica. Ele ficou instalado na cidade de Safed, que é a cidade sagrada da Cabala. E além da Cabala, ele estuda sobre outros ensinamentos e aquilo encanta o Jacobo.
Em 1964, ele decide então retornar para o México e decide começar uma faculdade. De início, ele queria fazer física, mas depois de um ano, ele decide mudar para psicologia e ele era um aluno totalmente brilhante. Tanto que, logo depois que ele começa a fazer a faculdade de psicologia, ele já vira assistente de um psicólogo super renomado chamado Hector Brust, e ali então ele pega a sua primeira referência acadêmica. Nessa mesma época, ele teve a sua primeira e única filha, chamada Stusha Greenberg, com a sua companheira Alinette, que ele tinha conhecido em kibbutz. Eles decidem então casar como mandam as tradições judaicas. A sua esposa, na época, era também uma estudante de psicologia e também era pintora. Além de trabalhar em várias escolas, o Dr. Greenberg chegou até mesmo a ter um laboratório próprio. Ele então começa um curso intensivo com o Dr. Brust sobre psicofisiologia, que é a ciência da compreensão da atividade elétrica do cérebro humano, e em 1968 ele funda o Laboratório de Psicofisiologia da Faculdade de Anahuac. Bom, enquanto sua carreira estava indo pelo melhor caminho possível, no seu casamento, as coisas não iam tão bem assim. Ele decide se separar da Lisette. Ele então vai para Nova York no ano de 1972, fazer um doutorado em psicofisiologia na Escola de Medicina da Universidade de Nova York. Lá ele conseguiu uma vaga para trabalhar com um renomado cientista, o Dr. Roy John. Ele ficou um bom tempo trabalhando no laboratório do Dr. John. E nesse meio tempo, ele relata que agentes da CIA iam com frequência até o laboratório. Naquela época, a CIA estava envolvida em um projeto que investigava a mente humana e também fenômenos psíquicos para potenciais aplicações militares em benefício do governo, sendo um dos mais famosos o projeto Stargate, que durou cerca de 23 anos. Em Nova York, ele também entra em contato com as suas primeiras experiências com psicodélicos e ele é muito influenciado pela contracultura e pela cultura hippie que estava super em alta naquela época. Tendo essas experiências, ele sente cada vez mais forte que ele quer estudar sobre a consciência humana e sobre fenômenos psíquicos de forma científica. Bom, depois de tudo isso, ele retorna para o México e decide viajar pelo país. Ele fica por algum tempo na cidade de Tepoztlán, que é uma cidade muito conhecida pelos seus sítios arqueológicos. Lá é uma cidade que tem várias pirâmides, e lá ele entra em contato com o movimento OVNI e também com o esoterismo ocidental. Ele viaja o país de ponta a ponta, conhecendo mais sobre a cultura xamânica mexicana, conhecendo os xamãs e os curandeiros mais importantes do México, e baseado nessas experiências, ele lança um livro intitulado Os Xamãs do México. No ano de 1977, ele retorna para a cidade do México para poder lecionar na UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, o mesmo local onde ele tinha se formado, e lá ele escreve os seus volumes mais puramente científicos sobre a fisiologia da memória e aprendizagem. Nessa mesma época, ele conhece uma garota que, por acaso, é sobrinha da irmã do presidente do México. Eles viram muito amigos. E então, o Greenberg relata para ela que um dos seus maiores sonhos era fundar um instituto do estudo da consciência humana, e essa garota então decide ajudá-lo, conseguindo uma audiência com a sua tia, que era a senhora Margarita Lopes Portillo, uma mulher muito conhecida por lutar pelos direitos da comunidade indígena no país. Ele vai então até o Palácio de Los Pinos, que é a residência presidencial do México, encontrar com a Margarita, e logo de cara ela já se interessa pelo projeto de construir um instituto e diz para ele que ela tem uma pessoa muito importante que ela tem que apresentar para ele e que essa pessoa ia ajudar muito nas suas pesquisas. Então, no Palácio de Los Pinos, ele conhece Patita, uma xamã e curandeira que o convidaria para assistir às suas operações, onde ela curava as pessoas com as doenças mais fatais, com uma faca de cozinha enferrujada e sem anestesia. Ela retirava o órgão doente e materializava um novo, e o paciente saía andando sem aparentemente nenhum dano. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a vida da Patita, que eu quero futuramente trazer um vídeo só para ela, porque é muito interessante. Ele estuda as experiências da Patita por vários meses e escreve um volume
todo sobre ela e sobre as suas operações. Ele estava realmente disposto a estudar os fenômenos da mediunidade de forma séria e científica, mesmo que muitos dos seus colegas achavam que o que ele estava fazendo ali não era ciência. Ele frequentemente era caçoado e rechaçado pelas pessoas da comunidade científica, então ele ficava preso aí nos dois mundos, porque para os xamãs ele era um cientista e para os cientistas ele era um xamã. Quando ele termina o seu livro, ele mostra para Patita e dias depois ele recebe um chamado para uma reunião com a dona Margarita. Ela pede para que o Greenberg tire do seu livro que ele havia conhecido a Patita no Palácio de Los Pinos. E depois dessa reunião, a sua relação com a Patita não foi mais a mesma. Mais tarde, a Patita contaria ao Dr. Greenberg que ela tinha sido ameaçada pela presidência para cortar laços com ele, e então depois dessa conversa, eles nunca mais se viram. Que había sido en Los Pinos que él conoció a Pachita. ¿Por qué? ¿Por qué? Bom, depois de todas essas experiências ao lado da Patita e de ver a forma como ela conseguia curar as pessoas do nada, ele cria uma das suas teorias mais famosas e conhecidas, a teoria sintérgica, que busca descobrir como a nossa consciência e o nosso cérebro é capaz de perceber a realidade e a experiência da vida. Essa teoria se aproxima muito do que a gente chama de Matrix, que foi difundido no filme de 1999. Dentro da teoria sintérgica existe a latice, que é como se fosse um sistema, uma rede de informações acima da nossa consciência, e ela diz que todos os objetos e a vida da matéria nada mais é que uma distorção da latice, aonde quem tem acesso diretamente a essa rede de informações pode mudar a realidade e materializar objetos, que era o que a Patita fazia, entre muitas outras coisas. E a função do nosso cérebro era decodificar esse sistema, ou latice, que era como o Dr. Weinberg chamava, e o resultado disso tudo seria a realidade que a gente conhece. Bom, nos anos seguintes, ele realizou outros experimentos sobre outras teorias, e um desses experimentos ele fez com crianças, na qual ele vedava essas crianças, e essas crianças tinham que adivinhar o que estava escrito em um papel, e de fato, esse experimento deu muito certo, só que com o tempo, essas crianças começaram a ver coisas muito feias, já que supostamente esse experimento fazia com que elas entrassem em outra realidade, e isso fez com que o experimento fosse cancelado. Um dos últimos experimentos que ele fez foi o do potencial transferido, que nada mais é a transferência de informações de um cérebro para o outro, ou seja, telepatia. Ele já havia comprovado cientificamente essa tese, só que em distâncias curtas, ele chamava duas pessoas para interagir por alguns minutos e depois ele colocava essas pessoas em salas separadas. A pessoa número 1 era exposta a um estímulo luminoso, e enquanto a outra ficava em um quarto escuro. E através do encefalograma, era capaz de detectar que quando a pessoa número 1 era exposta à luz, o seu cérebro emitia um estímulo que, curiosamente, o cérebro da pessoa 2 também emitia um estímulo. Claro que não na mesma magnitude, mas era no mesmo tempo e com a mesma forma. Bom, saindo das teorias e voltando para a vida pessoal do Dr. Greenberg, em 1990 ele conhece uma pessoa em um congresso. O nome dela é Maria Teresa Mendoza, uma médica cirurgiã recém-formada. E ali eles engatam um namoro que rapidamente já se tornou um casamento. A família, mesmo achando tudo aquilo muito rápido, eles decidiram respeitar a decisão do Dr. Greenberg, já que ele parecia estar muito feliz. Sabe-se também do envolvimento do Dr. Greenberg do ano de 1991 até 1992 com o Carlos Castanheda, um importante escritor e antropólogo peruano, muito conhecido pelo seu livro Os Ensinamentos de Dom Juan, que é um livro onde ele relata os seus encontros com um sábio da tribo Yaqui. O Dr. Greenberg e o Carlos se conhecem e já ali imediatamente eles estabelecem uma conexão. O Castanheda faz uma proposta para o Dr. Greenberg largar a sua família e o seu posto na UNAM e se juntar com ele e o seu grupo. Só que para entrar nesse grupo do Castanheda, você tinha que cortar qualquer relação com a sua família e você não pode mais sair, era praticamente um culto. O Greenberg, claro, ele recusou, então a sua relação com o Castanheda automaticamente vai por água abaixo.
Depois disso, o Greenberg contaria para Stucha, a filha dele, que o Castanheda era um egomaníaco que estava mais interessado em ter poder do que na verdade. E ele conta para Stucha que ele também se sentia vigiado depois que ele não aceitou o convite e que ele tinha medo do Castanheda. Em novembro de 1994, ou seja, um mês antes dele desaparecer, ele comparece a uma conferência na Costa Rica com alguns dos seus colegas cientistas do México. No meio dessa conferência, algo acontece que o Dr. Weinberg simplesmente muda no relato de um dos seus amigos que estava nessa conferência. Ele fala que o Dr. Weinberg mudou muito e que ele ficou totalmente deprimido e chateado. A Lynette, a ex-esposa dele, e a Stucha, a filha dele, também repararam essa mudança assim que ele voltou da Costa Rica. E quando ele chega nessa viagem, ele estava tão estranho e tão deprimido que ele tem uma crise de pânico. Ele entra em estado de choque e ninguém sabia o porquê, já que ele não conseguia nem se comunicar. Ele dá algumas medicações para o Dr. Greenberg, mas ninguém sabe o que aconteceu lá na Costa Rica para ele chegar a esse nível, já que ele não revelou nada nem para a própria família. Em contrapartida, com esse episódio de Costa Rica, os seus estudos estavam avançando muito e ele estava recebendo muita atenção da comunidade científica internacional com as suas teorias, mesmo que boa parte dos seus colegas mexicanos não acreditassem nos seus avanços e que as suas teorias poderiam ser aplicadas na prática. Então ele decide se desafiar e aplicar o potencial transferido a uma longa distância. Ele estava planejando uma viagem até a Índia. Lá ele tinha um amigo cientista que ia ajudar ele com esse experimento, mas antes ele iria para um retiro espiritual no Nepal com a Maria Teresa e as suas passagens já estavam compradas, mas ele nunca embarcaria naquele avião. Em dezembro de 1994, no mês seguinte, ele começou a faltar os compromissos. No dia 12 de dezembro, era o seu aniversário, e ele não compareceu à festa que a família dele fazia todo ano para ele. A Stucha, a filha dele, liga para ele no dia do aniversário para dar os parabéns. Só que quem atende é a Maria Teresa, e ela diz para Stucha que ele não estava em casa e que ele tinha ido na frente na viagem do Nepal e que ela iria encontrá-lo no dia seguinte. A Stucha achou tudo aquilo muito estranho, já que a viagem dos dois estava marcada para o dia 14 de dezembro. No dia seguinte, a festa de aniversário, dia 13 de dezembro, ela decide ligar para o laboratório, já que ela tinha ficado com uma pulguinha atrás da orelha. Quem atende é a assistente do Dr. Greenberg, e ela diz que eles saíram de férias e que fazia um tempo que o Dr. Greenberg não aparecia no laboratório. A Stucha e a Lynette, a ex-esposa dele, acham aquilo um pouco estranho. Só que o Dr. Greenberg às vezes fazia isso mesmo. Ele sumia, ia viajar, ia para um retiro e ficava, às vezes, meses sem dar notícia para a família. Então eles deixaram meio que baixo, achando que ele iria aparecer, só que ele nunca mais apareceu. Em janeiro de 1995, ou seja, no mês seguinte, a Ruth, que é a assistente do Dr. Greenberg no laboratório, ela dá falta dele. Ele tinha um seminário marcado com alguns alunos, só que ele não apareceu. A Ruth achou tudo aquilo muito estranho. Mas lembra que eu falei pra vocês que depois do episódio de Costa Rica, ele começou a faltar compromissos? Então, ela achou que podia ser mais um sumiço dele ou que ele tinha aumentado a sua estadia na Índia. Em março de 1995, foi que começaram a achar que tinha alguma coisa estranha, já que ele não aparecia. Ela fica ainda mais preocupada depois de saber que nenhum dos seus irmãos tinha notícia dele há muito tempo. Eles vão para a delegacia e, como o Dr. Weinberg era alguém muito importante, eles entram em contato direto com o governo, que coloca uma equipe especial para cuidar do caso. Essa equipe era liderada pelo comandante Padilha, que era um dos melhores investigadores do país e foi escolhido a dedo pelo próprio Procurador-Geral do México. O comandante Padilha começa pela casa do Dr. Weinberg. Investigando a casa, eles descobrem que toda a pesquisa do Dr. Greenberg havia sumido. Eles encontram também uma van do lado de fora que tinha cama, fogão, era praticamente um motorhome. O comandante procura a Maria Teresa, mas ela também havia sumido. Eles acham de início que se trata de um sequestro e que os dois estavam em perigo, mas quanto mais a investigação ia progredindo, mais coisas estranhas eles descobriam.
Conversando com familiares e amigos, eles acabaram descobrindo que o casamento do Dr. Wimberg com a Maria Teresa não era tão feliz assim. Ele havia relatado aos seus irmãos que ela tinha ataques de fúria e ele havia dito que se sentia com medo da Maria Teresa e que ele dormia separado naquele mesmo motorhome que a polícia encontrou na casa dele. Eles começam uma investigação na vida da Maria Teresa e descobrem que ela é formada em medicina na Universidade John F. Kennedy, da Califórnia. O comandante Padilha descobriu que ela mal frequentava as aulas e, mesmo assim, ela saiu com um diploma, o que é impossível, ainda mais numa faculdade de medicina. E descobriu-se também que o nome real dela era Teresa Lopes. Eles descobrem que a Maria Teresa e o Dr. Wimberg não haviam saído do México para Nepal e nem para a Índia. Já a Maria Teresa, por outro lado, ela teria sido vista 8 dias após a data da passagem que eles tinham marcado para o Nepal. Tirando algumas coisas da casa do Dr. Wimberg, ela estava acompanhada de uma mulher loira, desconhecida, e mais tarde ela é vista descontando um cheque em um banco. O comandante Padilha decide então grampear o telefone da Maria Teresa e descobre que ela mantinha contato com a sua mãe, que morava em outra cidade, e eles vão atrás da mãe da Maria Teresa. Só que a mãe da Maria Teresa diz que ela não tinha mais contato com ela desde 1982, o que vai contra todas as provas. Pelos registros telefônicos, descobriram também uma ligação com uma pessoa suspeita. Era um zelador de uma escola que tinha passagem militar. O comandante Padilha interrogou o zelador, só que ele negou qualquer envolvimento com a Maria Teresa e com o Dr. Wimberg. O último avistamento dela foi cerca de 6 meses depois do desaparecimento, mas depois disso, ninguém tem mais informação alguma dela. Algumas pessoas da família do Dr. Wimberg acham que ela foi para os Estados Unidos para fugir, já que lá ela tinha uma irmã na Califórnia, mas o governo dos Estados Unidos diz que ela não tem entrada nenhuma no país. A sua família, em busca de alguma informação sobre ele, começa a espalhar a foto dele em revistas, jornais, programas de TV em busca de qualquer informação. Eles começam a receber ligações, só que a maioria delas não chegam a lugar nenhum. Porém, uma dessas ligações chamou a atenção do comandante Padilha. É a chamada de um mexicano que trabalhava em um posto de gasolina que ficava na frente de um aeroporto na cidade de Boulder, estado do Colorado, nos Estados Unidos. Ele teria visto o Dr. Wimberg e a Maria Teresa e mais 2 pessoas descendo de um avião, e logo em seguida eles teriam sido colocados em carros separados. Em um carro, a Maria Teresa e uma mulher loira, e no outro carro, o Dr. Wimberg e um homem desconhecido. Mais tarde, o comandante Padilha iria descobrir que esse homem era um agente do FBI chamado Rick Howard, e essa mulher loira se chamava Maria Velasco e era uma agente da CIA. Essa tal mulher loira era muito parecida com a mulher que foi vista junto com Maria Teresa, tirando as coisas lá da casa do Dr. Wimberg. O comandante Padilha então começa a investigar as entradas e as saídas que o Dr. Wimberg tinha para os Estados Unidos. Ele pede essas informações para o FBI, só que o FBI dá para ele apenas uma entrada no ano de 1994. Ele desconfiou daquilo, então ele mexe os pauzinhos dele aí e ele consegue 3 páginas de entradas e de saídas do Dr. Wimberg para os Estados Unidos. O FBI não deu para ele essas entradas e essas saídas quando ele solicitou. Bem estranho, né? Ele descobriu então que o Dr. Wimberg tinha como se fosse uma parceria com a Universidade de Boulder, onde ele chegava até mesmo a dar palestras e conferências. Só que o mais curioso é que ele nunca ia direto para a cidade de Boulder, ele sempre parava em alguma cidade vizinha e depois ia até a cidade de Boulder. E ele também nunca havia comentado com ninguém da sua família sobre essas palestras, o que era também muito estranho. Quando ele consegue descobrir a ligação do Dr. Wimberg com Boulder, então o próximo passo, lógico, seria ir até Boulder para investigar. Só que nesse ponto, tiram o comandante Padilha do caso e colocam outro comandante no lugar do comandante Padilha.
Esse comandante supostamente vai até Boulder e diz que nunca existiu nenhum aeroporto naquele local. Até mesmo o próprio presidente do México, na época, pessoalmente mandou 2 agentes até a casa do comandante Padilha para pedir informações sobre o caso. O comandante Padilha disse que a partir daquele momento ele começou a se sentir muito pressionado e vigiado. Ele acaba renunciando o seu cargo de comandante. O comandante Padilha ficou tão obcecado com esse caso que ele decide estudar todos os livros do Dr. Greenberg para tentar achar uma solução do que podia ter acontecido com ele. O comandante Padilha é o grande herói dentro desse caso, já que ele guardou uma cópia de toda a investigação do Dr. Greenberg no porão da sua casa. Só foi possível fazer o documentário sobre o Dr. Greenberg e contar toda essa história sobre a CIA, a FBI, graças a ele que guardou todos os documentos, já que a polícia e o governo se negaram a dar informações sobre o caso e fizeram uma grande queima de arquivos. O comandante Padilha, no documentário, disse que esse foi o caso mais importante da vida dele e o único que ele não conseguiu solucionar. Posteriormente de ahí ya hay una serie de manipulaciones en la policía, me sacan del caso, llega otro comandante, lo envían a Boulder y desmiente todo lo que yo había realizado. Bom, as teorias são muitas em volta desse caso. Uma das teorias é que ele teria ficado preso dentro da Latice ou Matrix e não teria conseguido mais voltar e ficou lá dentro. Outra teoria que segue essa mesma linha é que ele estava trabalhando com seres de outra dimensão e ele estaria recebendo ajuda desses seres e eles o levaram para outro lugar que ninguém sabe aonde. A teoria mais aceita pela família seria a que a Maria Teresa havia tirado a vida do Dr. Greenberg por ciúmes ou por outro motivo, com a ajuda do tal zelador, e teria descartado o corpo dele de modo que ninguém o encontrasse, já que o próprio Dr. Greenberg havia falado para os irmãos dele que ele estava com medo da Maria Teresa. A teoria mais acreditada pelo comandante Padilha, ele deixou isso bem claro no documentário, é que a Maria Teresa era uma agente disfarçada da CIA, tentando roubar informações ou fazer com que o Dr. Greenberg cooperasse com o governo dos Estados Unidos, e ele acabou negando, o que fez com que eles o raptassem. Para quem acha que isso é só teoria da conspiração e que a CIA não tem esse poder, eu vou deixar na descrição o link de uma reportagem sobre as táticas que a CIA usa para recrutamento de alunos e de professores. Nessa reportagem, eles dizem que eles chegam até mesmo a criar conferências com o nome de outras empresas para poder entrar em contato com esses cientistas e tentar fazer eles cooperarem de algum modo. Lembrando que a Maria Teresa conheceu o Dr. Greenberg em uma conferência e também teve aquele episódio da conferência da Costa Rica que o Dr. Greenberg depois teve um ataque de pânico, e isso tudo foi um mês antes do desaparecimento. Tem um livro também de um agente da CIA, onde ele conta essas táticas que a CIA utiliza para recrutar esses cientistas. Um amigo próximo do Dr. Jacobo e também cientista, o Dr. Sperry Adams, conta no documentário que não seria a primeira vez que um agente da CIA disfarçada seduz um cientista e tem uma vida com ele para poder captá-lo na hora apropriada para poder trabalhar com a CIA. Em 2016, a CIA foi obrigada a liberar alguns arquivos para domínio público. Tinham vários documentos sobre as teorias do Dr. Greenberg. Eu fui checar e realmente tem alguns documentos do Dr. Greenberg lá, o que deixa esse caso ainda mais estranho. Há também a teoria de que ele pode estar vivo e assumiu outra identidade. Bom, mas isso não passam de teorias, já que o Dr. Jacobo não está aqui para contar a história. E o caso dele foi encerrado, já que supostamente a polícia não encontrou mais nenhuma prova. Só que se não fosse pelo comandante Padilha, a gente não ia saber de muita coisa, já que a polícia escondeu muitos fatos. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado tão obcecados quanto eu, porque esse caso tem muitas camadas. Eu poderia passar horas aqui falando sobre esse caso. E eu indico que vocês assistam o documentário
que tem muito mais informação lá, é muito interessante, vale muito a pena. E é isso então, gente, até mais.